Então, em 1970, 2,4 anos de poupança, o cara comprava uma casa. Hoje, no mínimo, 7. O que você mencionou, ele é vivido na prática pelas pessoas, né? Se o americano passa por isso, o brasileiro, então, nem se fala, né? Esse talvez seja um dos exemplos mais didáticos e mais legais de explicar bolha, que é o filme The Big Short, né? Em português, acho que é A Grande Aposta. Esse filme é maravilhoso, é genial, ele explica as coisas de uma maneira muito simples, mas quando alguém me pergunta o que é uma bolha, eu gosto de falar da cena que mais me marcou, que é o que é bolha nesse filme. Que é uma cena, obviamente, engraçada, eles fizeram de uma forma cômica, mas que elucida muito bem o que foi a bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, etc. Que eles estão investigando, né, a equipe desse cara e a turma, estão investigando se de fato é uma bolha ou não. Eles estavam desconfiados se era ou não, e aí, em um dos episódios eles vão num dance club. E aí eles estão lá, aí esse cara está lá conversando com a mulher, perguntando, não sei o quê, e a mulher tentando outra coisa, e ele, não, eu quero saber do bolha imobiliária e tal. E aí ele pergunta, bom, mas qual é a taxa variável do seu financiamento? Aí a garota, né, vira para ele e fala, meu financiamento? Eu tenho 5. Então vamos falar o bom português, era uma prostituta com 5 casas. Se existe hoje, então eu acho que a gente está muito distante de uma bolha, na minha visão. Isso foi uma bolha muito clara, né? Esse é o gráfico das tulipas. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Em que, basicamente, ali no ano de 1600 e bolachinha, a turma começou a comprar tulipa, porque virou moda na sociedade holandesa ter tulipas em casa, era um sinal de status muito grande, casas que tinham tulipas eram casas da aristocracia, de grandes mercadores, etc. E aí começou uma produção gigantesca de tulipa, todo mundo comprava tulipa e vendia tulipa, vamos plantar tulipa, 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 tulipa. Obviamente que é um ativo que não tem um racional por trás, não é um ativo gerador de renda, etc. Não é uma forma de constituir patrimônio. Obviamente o preço da tulipa estourou em determinado momento e quebrou, né? Então ninguém mais quis saber de tulipa. Então, quando existe uma bolha, geralmente tem uma sensação irracional das pessoas. Tipo, por que você quer uma tulipa na sua casa? Não sei, porque todo mundo tem, vamos nessa, vamos comprar e vamos plantar, e é isso. Não existe um fundamento. E isso foi claramente uma bolha. Foi a primeira bolha da história, né? Registrada, pelo menos. E aí vamos para um outro paralelo. Quem sabe que região é essa aqui? Botei de propósito sem nome, né? Para ver a turma aí. Como é? Não é Recife. É um pouquinho longe. Não. Isso aí, turma, é uma ilha bonita lá nos Estados Unidos, né? A ilha, né? Tem uma estátua bonitona lá. New Amsterdam, ou New York, né? Em 1626, Peter Minuit, governador da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, comprou uma ilha de indígenas por $24 espanhóis. E criou uma colônia a qual deu o nome de Nova Amsterdã, né? Rapaz, que trade, viu? Esse é trader. Trader raiz. É isso, pessoal. Esse é o jogo. Isso é um mercado milenar, né? Tá bem claro, né? Esse exemplo centenário, né? Mas milenar. A gente vai ver mais tarde. E aí a gente consegue extrair algumas características, né? Quais são as características vencedoras de ativos reais? Principalmente, né? Não exclusivamente, mas grande parte deles respeita isso. São físicos e tangíveis, então a qualidade que a maioria dos outros investimentos não oferece, sei lá, uma criptomoeda, um NFT, algo nesse sentido, ou uma ação, até em muitos casos. Existe uma alta correlação com inflação, que é a proteção. Tem os preços dos ativos reais, eles permanecem estáveis em comparação com ações que podem perder mais de 20% do valor, por exemplo, em um único dia, né? Que são as variações que a gente sabe. Quando existe um pânico muito grande, quando existe algum sentimento muito forte, o imóvel a gente sabe que isso não acontece, e mesmo que acontecesse, pela liquidez levemente limitada, isso impede naturalmente uma barreira que a gente faça isso, né? Então vamos supor que tem uma crise. Alguém consegue vender um imóvel em uma tarde? É muito difícil. Então isso protege, inclusive, nós próprios de fazer uma decisão ruim com o nosso patrimônio. Baixa correlação com ações e títulos tradicionais, né? Então existe uma menor volatilidade, os preços não precisam ser monitorados diariamente, reduz a ansiedade, reduz o estresse, ninguém fica pensando, meu Deus, minha casa hoje vale 1.080.000, amanhã vale 1.060.000, 1.070.000, ninguém pensa isso. Se alguém pensar, procure ajuda. E são definitivamente escassos, que é o princípio da economia. Economia, em geral, é sobre escassez. Eu gosto desse exemplo porque é bem claro, né? Tipo, quem curte, quem gosta. Não existe um outro imóvel no planeta Terra, sei lá, literalmente nesse lugar aqui da Costa Amalfitana. Não existe outro. Se a pessoa tem literalmente uma fixação nesse lugar e fala, meu Deus, esse é o meu lugar na Terra, não existe outro. Ou é ali ou não é.
Isso é definitivamente escasso. O valor agregado ele aumenta ao longo do tempo, que é o que a gente sabe, né? Em geral, bons imóveis preservam valor, crescem acima da inflação não só o valor dos aluguéis, mas o seu valor em si, que é a renda invisível. A renda dos aluguéis cresce ao longo do tempo e o terceiro ponto, talvez seja o mais importante, que é o que o Adrian já começou a abordar, que as dívidas depreciam e ficam mais baratas através da inflação. Se você tem uma parcela de R$5.000 que vai perdurar-se durante 10 anos, uma parcela de 5.000 daqui a 10 anos não vale mais 5.000, né? Porque a inflação comeu grande parte disso. Significa que a sua parcela também ficou mais barata de forma real, não nominal. Às vezes nominal também, mas principalmente real. Aí um gráfico bem simples, tá? Se você for pegar o valor nominal e real da dívida, é isso que acontece. Vamos supor que você pega uma tabela SAC de um financiamento. Vocês conhecem, né? Vai caindo. Então começa 5.000, depois 4.900, 4.850 e vai caindo, 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 caindo até finalizar. Só que isso é o valor nominal. Se você for descontando ao longo dos anos a inflação, significa que aquela parcela, na verdade, ela é mais barata do que você está vendo ali. Que é o valor que está escrito na tela, não o que foi, de fato, afetado pela inflação. E o valor do imóvel está aumentando. Então, é um gráfico em boca de jacaré, né, como a gente pode falar, ou um V. Ou seja, o valor do ativo sobe e o comprometimento de dívida que você tem vai caindo de maneira real. Aí, eu puxei qualquer, literalmente, tabela só para a gente ver. No ano 1, por exemplo, a parcela é de 3.563. Não está contabilizando a inflação, então o valor real ainda é o mesmo, né? 3.563. No segundo ano, a parcela nominal caiu, porque muitas vezes em tabela SAC vai caindo, 3.287, mas tem a inferência ali da inflação. Então, na verdade, a parcela real, 3.553, e por aí vai. Então, no décimo, 1.076,33, 709. Então, no final do dia, o ativo real, o ativo que tem uma característica muito poderosa, acontece que ele ganha valorização nas duas pontas. Seu passivo reduz e seu ativo sobe. Então vamos resumir um pouco das lições que a gente aprendeu aqui hoje. A lição número 1 é: Bolsa de Valores é um teatro numérico, muito bem arquitetado, muito bem articulado entre pessoas, ideias e publicitários, principalmente. Não confie cegamente nos dados amplamente divulgados. Sejam céticos e vejam com os próprios olhos como a gente fez hoje. Lição número 2. Ativos reais e tangíveis são ultra resistentes contra a inflação. Seja o dono deles. Não delegue a outras pessoas. Assuma o controle. 3. Fundos imobiliários não são tão seguros como dizem por aí. 4. Utilize os imóveis ativos de renda fixa, bem escolhidos, como a gente viu, e produtos financeiros para obter um poder extraordinário. Consórcio, financiamento, potencializa o que a gente viu, né? São ferramentas de alavancagem. E o 5º, ignore todos os ruídos e foque no Pareto. Notícia demais, alarde demais, só tira o seu foco das melhores oportunidades que aparecem na sua frente. Essas são algumas das lições mais importantes que você precisa saber sobre bolsa, imóveis e volatilidade. E é isso, obrigado.